Vamos orar, né? Deus, nós precisamos, Senhor Pai, sempre pedir a Tua graça, a Tua misericórdia quando vamos meditar na Tua palavra. Nós sabemos, Senhor Pai, que os demônios sabem, Senhor Deus, profundamente a teologia, Senhor Deus, que está na Tua palavra, mas eles ainda são demônios mesmo assim. Nós podemos, Senhor Pai, conhecer muitíssimo e passar em provas, se tivéssemos que responder, Senhor Pai, questões, e ainda assim sermos, Senhor Pai, estarmos tão distantes de Ti, Senhor Pai, como os demônios estão, como o homem natural está distante de Ti. Nós precisamos muito mais, Senhor Pai, do que aprender, Senhor Pai, verdades que ficam na superfície, na periferia da nossa vida, ó Deus, e não penetram, Senhor Pai, onde é a fonte da nossa vida, que são os nossos corações. Então os demônios conhecem muito, mas ainda são demônios. E Senhor Pai, mesmo entre, Senhor Deus, o Teu povo visível, muitos que conheceram muito, mas que ainda são, Senhor Pai, as mesmas pessoas que nasceram uma única vez neste mundo e são meros homens naturais. Só Tu pode, Senhor Pai, tirar um homem da morte para a vida. E se um homem, Senhor Deus, nasceu de novo, uma das coisas inexoráveis de algo vivo é que algo vivo tem que se alimentar, Deus. Algo vivo, Senhor Pai, precisa, Senhor Deus, de retirar a energia, o alimento que impulsiona, o combustível que impulsiona a vida de alguma coisa. Não há nada vivo, Senhor Pai, que não precise regularmente se alimentar. Nós mesmos, Senhor Pai, ó Deus, hoje já tomamos café pela manhã, já almoçamos, ó Deus, já lanchamos, em breve vamos comer novamente. Os mortos que estão sendo velados no dia de hoje não tiveram nenhuma dessas necessidades, não sentiram fome, ó Deus, não sentiram essa coisa inexorável da vida. E nós sabemos que a vida espiritual é a mesma coisa, Deus. Se um homem está vivo espiritualmente, ele sente fome da Tua palavra, fome de estar em comunhão contigo, fome, Senhor Pai, ó Deus, da oração. A oração é a sua respiração, a Tua face é o seu prazer. Mas um homem morto espiritualmente, Senhor Deus, como as pessoas que estão sendo hoje veladas por seus parentes, ó Deus, não podem ser tocadas, ó Deus, seus parentes estão em volta chorando, mas o morto não está chorando, ele está morto para tudo, está morto para a tristeza daquelas pessoas que o amavam, está morto para o ar maravilhoso que enche os nossos pulmões, ele está morto para essa noite estrelada que nós temos, ele está morto para os cheiros, os sabores. E, Senhor Deus, o mundo inteiro é assim, e há tantas pessoas no meio da Tua igreja que estão mortas assim para os sabores, os cheiros, ó Deus, a fome, a comida, o pão. Então, Senhor Pai, nós precisamos que Tu ressuscites, Deus, homens mortos hoje, e precisamos, Senhor Pai, que todos aqueles que estão vivos, ó Deus, saibam disso com certeza, pela inexorável fome, necessidade, desejo, prazer que tem em Ti, e que então a Tua palavra nesta noite tanto ressuscite mortos, quanto alimente, Senhor Pai, encha de prazer e gozo aqueles que estão vivos, de energia, de poder para, ó Deus, a peleja que ainda está diante de nós, até nós chegarmos em casa, ó Deus, e para sempre descansarmos contigo. Que nós possamos então ser assim, Senhor Pai, guiados pelo Teu Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto mais famosos são textos da Bíblia, mais perigoso é nós simplesmente o escutarmos tanto, não é? Que ele vai perdendo o peso para as nossas vidas. Mas alguém essa semana me disse que viveu no meio evangélico, mas não conhecia o Evangelho durante muitos anos,
mas que agora, no último ano e pouco, finalmente conheceu as verdades do Evangelho. Mas a pessoa me disse que, apesar de todo esse novo conhecimento, ela tem uma dúvida. Ela tem uma dúvida se todas as coisas realmente contribuem para o seu bem. É o que ela me disse. Como está em Romanos 8, 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Então, a pessoa estava dizendo isso exatamente porque ela estava em dúvida se ela enxergava marcas que dizem que ela está entre esses que realmente amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, esse texto tão maravilhoso e tão repetido, ela ficava em dúvida se todas as coisas contribuíam para o seu bem. E nós vivemos num mundo tão psicologizado que sempre que as pessoas manifestam dúvidas assim, o primeiro impulso das pessoas, em qualquer situação, começa a dizer: não, lógico que as coisas contribuem para o seu bem, todas as coisas contribuem para o seu bem, é óbvio que você está desfrutando isso, mas isso é só por causa do nosso mundo psicologizado. Nós queremos que as pessoas se sintam bem. Quando elas falam coisas assim, a gente quer tirar da pessoa qualquer sentimento ruim. Por que os cultos são tão vazios da palavra de Deus? Porque todo mundo quer que todo mundo se sinta bem. E é óbvio que qualquer ideia humana faz as pessoas se sentirem bem, mas nem sempre a palavra de Deus faz isso com as pessoas. Então eu podia dizer para aquela pessoa simplesmente: olha, não pense assim, não é? Todas as coisas estão cooperando para o seu bem. É óbvio que você está preocupado à toa. Não fique assim, não se sinta assim, se sinta bem. Mas isso é porque nós nos interessamos muito pouco pela alma das pessoas. Então, há uma marca para nós sabermos se todas as coisas contribuem para o nosso bem. E eu falei para aquela pessoa que falaria a respeito disso, em vez de dar uma resposta curta por mensagem escrita rápida na internet. E a questão é: todas as coisas contribuem para o meu bem. Para quem as coisas contribuem para o bem? Que marca nós podemos ver em nossas próprias vidas para ficarmos em paz e não simplesmente nos autoconvencermos, ou alguém querendo simplesmente que a gente se sinta bem, diga que todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem? Que marca, por exemplo, entre outras, mas uma fundamental, mostra que tudo coopera para o meu bem? Que coisa define que tudo coopera para o meu bem? Eu acho que, para responder bem a essa pessoa e para nós refletirmos juntos algo tão importante, ao olharmos para esse verso de Romanos 8, 28, eu penso: se tudo coopera para o meu bem, quando eu penso nessa marca, eu lembro de um salmo muito amado por mim. Há alguns textos que te acompanham ainda mais do que outros, não é? E o Salmo 16 é um salmo assim, e eu acho que o Salmo 16, em vez de dar aquela resposta desse mundo psicologizado que é que as pessoas se sintam bem, ele é extremamente sondador dos nossos corações, e ele diz para nós, com certeza, se tudo coopera para o nosso bem, se algo está ali no centro da nossa vida. E é terrível quando nós banalizamos textos tão maravilhosos como Romanos 8, 28. E Davi clama no Salmo 16, verso 1, ele clama a Deus, ele é uma oração, né, como grande parte dos salmos. E Davi está pedindo a Deus: Senhor, guarda-me. Ele está dizendo: me salve, Senhor,
mantenha-me, me segure, Senhor, não me solte, me segure firme em tuas mãos. Eu me pergunto se você ora dessa maneira. Todo dia você ora dessa maneira: Senhor, me segure, me mantenha hoje, mantenha meus passos, me mantenha em suas mãos. Se você não orar dessa forma, eu diria que você não está pensando com clareza, você não está pensando como quem estivesse realmente vendo as coisas, como quem tivesse, o apóstolo Paulo disse que o Deus desse século cegou os homens. Eu diria que se você não ora assim diariamente, você não está vendo as coisas com clareza. Nós precisamos que Deus nos guarde todos os dias, mas não apenas todos os dias, nós precisamos que Deus nos guarde todos os dias, o dia todo. E nós não podemos viver esta vida sem Ele. Você não pode permanecer realmente alguém que de fato está desfrutando as riquezas do Evangelho sem a graça preservadora de Deus. Onde a graça preservadora de Deus não está, certamente a graça inicial também não estava. Então essa é a oração: mantenha-me, segura-me, preserva-me. Agora, do quê? Porque é óbvio que todo mundo pode pedir isso de manhã. O cara pode ter medo de sair na rua e ser assaltado, não é? Ou seja, isso é algo que eu posso orar, mas você vê que qualquer um tem esse temor e poderia fazer essa oração: guarda-me, mantenha-me, preserva-me, que eu possa ir até o trabalho e não acontecer nada, nenhuma violência contra mim, ou que o carro possa não bater, ou enguiçar, ou que não possa acontecer isso ou aquilo. Nós podemos usar essas mesmas palavras de uma maneira que qualquer pessoa no mundo também poderia usar, com a mesma o mesmo senso de que precisa de algumas coisas, e é óbvio que não ser uma marca de forma nenhuma de que todas as coisas cooperam para o bem daquela pessoa. Então, o que Davi está pedindo a Deus? Do que Davi quer que Deus o preserve? Isso vai se desenrolando nos Salmos, e a gente vai ver isso. No Salmo 2, ele diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tem outro bem além de ti. Então digo a Yahvé, não é? Tu és o meu Adonai, lá no original. Tu és o meu Senhor e tu és o meu bem. Aqui começa o desenho disso, porque ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Nós vimos que a pessoa lá em Romanos estava dizendo que ela tinha dúvida se todas as coisas cooperam para o seu bem. Aqui Davi está dizendo que Deus é o Senhor dele e Deus é o bem dele. Não possuo outro bem além de ti. Isto é, como meu Senhor, tu governas tudo, todo o bem que vem, e tu é o bem que vem. Como meu Senhor, tudo coopera para o meu bem, e tu é o meu bem. Tu é o bem para o qual todas as coisas cooperam, para eu te ter, eu te desfrutar, para que eu me deleite em ti. Tu és o Senhor que governa todas as coisas, opera, como Paulo está dizendo lá, para o meu bem. Mas só que aqui Davi está dizendo assim: tu é o Senhor que governas tudo para o meu bem, e tu és o meu bem. Eu não possuo outro bem além de ti.
Então todas as coisas são operadas, tu és o meu Senhor, tu operas todas as coisas para eu ter a ti, que é o meu bem, porque eu não possuo outro. Então você vê que tudo coopera para o bem daqueles de quem o bem deles é Deus, e ele não possui outro bem senão o Senhor. Ele está dizendo, tu és o meu Senhor. Ele está dizendo no Salmo, eu tenho outras pessoas com autoridade sobre mim, tenho outras autoridades em minha vida, com as quais eu tenho que lidar e tenho que me conformar, não é? Filhos com pais, no nosso trabalho, autoridade espiritual. Eu tenho outras autoridades na minha vida, com as quais eu tenho que me conformar, mas nenhuma delas são meus senhores. Só tu és o meu Senhor. Nenhuma dessas autoridades realmente tem a autoridade final sobre a minha vida, meu coração, minha mente, minha fidelidade, meu ser. Tu és o meu Senhor, tu és a autoridade sobre todas as outras autoridades na minha vida. E se houver alguma autoridade, como eu estava dizendo, pai, mãe, e todas as autoridades em todas as áreas da nossa vida, se houver outra autoridade, ela só é autoridade porque recebe autoridade de ti, porque só tu és o meu Senhor, ninguém mais é. Eu me submeto a autoridades que são instituídas por ti, e tu és o meu bem. Eu não possuo outro bem além de ti. Se nós podemos cavar mais aqui, Davi é o rei, não é, de Israel. Ele está dizendo, eu tenho outros bens em minha vida. Não é? Eu tenho filhos, esposa, palácio, cavalos, carruagens, trono, coroa. Mas se eu não provar nada de ti em nenhuma dessas outras coisas, essas coisas não são bem para mim. Se tu não é o bem que perto de ti nenhum outro bem eu possuo, então essas coisas não são bens na minha vida. Você vê, todas as coisas cooperam para o meu bem quando Deus é o meu único bem. E todas as outras coisas que podem ser chamadas de bens, só são bens se eu provar algo de Deus nessas coisas, e nelas Deus for o bem final, e não elas, porque senão elas não são bem para mim. Não é bom, deve estar dizendo, se não houver nada de ti nessa outra coisa, eu não posso chamar isso de bem, porque eu não possuo nenhum outro bem além de ti. E as coisas que todo mundo chama de bem, eu posso chamar de bem se eu posso desfrutar de ti nisso, porque de fato eu não possuo outro bem além de ti. Para quem Deus é o bem assim, é que todas as coisas cooperam para o bem. Deus faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, porque Ele é o meu bem. Se Ele não é o meu bem assim, é óbvio que Deus não está operando todas as coisas para o meu bem, porque todas as outras coisas não são bens, e se não me levam ao único bem para o qual Deus opera todas as coisas, então nada está cooperando para o meu bem na minha vida, nem as coisas que nós podíamos chamar de bens.
Se eu não provar nada de ti em qualquer bem que esse mundo ofereça, ou que haja nesse mundo, nada é bom. Tu és o meu Senhor e tu és o meu bem. Ou seja, como Senhor, tu determinas tudo. Tudo coopera para o bem, por quê? Por causa de Deus, Ele está ordenando tudo, como Senhor. E isso coopera para o meu bem, que és tu mesmo. E no verso 3 ele diz: quanto aos santos que há na terra, nós, aqueles a quem Deus chamou, eles são os excelentes, em quem está todo o meu prazer. É engraçado, né? Ele está dizendo: Senhor, a razão pela qual, a gente podia dizer, eu comecei com o verso 2, né? Davi não escreveu em versos, mas dizendo: não tenho outro bem além de ti, é para que quando eu disser que todo o meu prazer está no teu povo santo, isso não se pareça idolatria. Porque ele está dizendo: quanto aos santos da terra, eles são os excelentes, em quem está todo o meu prazer. Só tu és o meu bem, só tu és o meu deleite, eu não possuo outro bem. Então, como todo o meu prazer pode estar neles, de uma maneira que isso seja realidade? Ele está dizendo o seguinte: quando eu olho ao redor do mundo, quando eu olho para as pessoas, para a cultura, para a sociedade, e vejo pessoas que se deleitam acima de tudo em ti, e tu é o bem da vida delas, então elas são a minha alegria, porque elas se alegram somente em ti. Ou seja, eu tenho prazer neles, porque vejo neles prazer em ti, senão eu não teria prazer neles. Os santos da terra, neles está o meu prazer, porque o prazer deles está em ti. O meu prazer está neles por ver que tu preenche o coração deles como seu único bem. Essa é a razão de eu me deleitar, ter neles prazer, é só por causa de ti, que é o meu único bem. Então, não estou falando duas vezes entre os versos 2 e 3 e me contradizendo, dizendo que eu não possuo outro bem, ao mesmo tempo que digo que neles está todo o meu prazer, porque o meu prazer neles é somente porque eles têm todo o seu prazer em ti. Ou seja, eles têm a ti como o único bem do coração deles. Nessas pessoas está o meu prazer. Não tenho prazer em quem não tem a ti como o seu único bem. Não são o meu deleite, não importa quem sejam, se são inteligentes ou não, cultos ou ignorantes. Onde está o prazer deles? É o que define o meu deleite nas pessoas. Meu prazer só está em quem tem prazer em ti. O que me encanta, Davi está dizendo em sua oração, o que me encanta no seu povo é que tu és o deleite deles, é que eles podem dizer, como eu não possuo outro bem além de ti. Você vê, isso é muito diferente, porque muitas pessoas pensam que a igreja é uma questão simplesmente de quê? Amizade, companheirismo, convivência. Muitas pessoas convivem anos onde um falso ensino é pregado por causa dessas coisas. É um ambiente tão bom, tanto companheirismo, tanta amizade. Você vê que o prazer daquela pessoa, naquelas pessoas supostamente que seria o povo de Deus, não é por causa de Deus, é pela mesma razão que os homens se associam em grupos. Eles têm um prazer deles nas pessoas mesmo. Mas Davi, ele diz: meu prazer está neles, porque o prazer deles está em ti. Se deleitam em ti. Se não tivessem, eu não teria prazer neles. Mas quando um povo tem o seu deleite em ti, então eu me deleito neles ao ver o deleite que eles têm em ti. E em ti
somente. Tu és o meu bem, eu não tenho nenhum bem além de ti, e se não há nada de ti neste povo, eu não quero nada com este povo. Se não há nada da tua verdade, se não é a paixão por ti que os move, que os faz se reunir, que os faz cantar, se são outras coisas, se é uma questão de companheirismo, de trabalhar junto para o bem do mundo, se são essas coisas, então eu não tenho prazer neles, porque o meu prazer neles, eu tenho prazer simplesmente num povo que tem a ti como seu único bem. Se não há nada de ti neste povo, eu não quero nada com este povo, não me deleito, não tenho prazer. E no verso 4, ele expande, como todos aqueles que não têm Deus como seu único bem, não podem ficar sem um bem. Na verdade, nós vimos todas as coisas que operam para o bem de quem Deus é o bem. Se Deus não é o bem final de um coração, se ele acha que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque ele, sei lá, acha que tudo vai dar certo para ele ir para o céu no final, é óbvio que ele está se enganando. Por isso eu não podia simplesmente responder àquela pessoa para se sentir bem. No verso 4, Davi diz assim: as tristezas daqueles que correm atrás de outro Deus se multiplicarão. As tristezas vão aumentar. Sabe como é um mundo assim, feliz? Nosso mundo é infeliz, não é? E as pessoas hoje em dia resolveram justificar a infelicidade do mundo. Não tem nada a ver com Deus. Os cristãos fazem a mesma coisa que o mundo, dizem a mesma coisa. Todo mundo está infeliz, não tem nada a ver com Deus. É por causa de algum problema biológico, sociológico, mas não tem nada a ver com Deus. Essa crise de tristeza, essa vida fútil, que deixa todo mundo vazio, né? Mas Davi tem uma visão centrada em Deus como um bem, né? Que é a marca daquelas pessoas, de Romanos 8:28. Ele diz: as tristezas daqueles que correm atrás de outro Deus, ou seja, de qualquer coisa que ocupe o teu lugar, suas tristezas vão se multiplicar, suas libações de sangue eu não derramarei, nem tomarei seus nomes em meus lábios. Ele está dizendo o seguinte: o que acontece se escolhermos outro Deus além de ti, e possuirmos outro bem além de ti, outro bem supremo, outro Senhor, outro deleite, se escolhermos outro tesouro, se não pudermos dizer que outro bem não possuímos, se escolhermos outro tesouro, que portanto é um outro Deus, um Deus substituto, as tristezas daqueles que correm atrás de outros deuses se multiplicarão. O que acontece se escolhermos outro Deus além do Deus verdadeiro, outro bem supremo, outro Senhor, outro deleite, outro tesouro? O que acontece são dores multiplicadas. As dores deles se multiplicarão. A tristeza, a decepção, o medo, a escuridão, as tristezas daqueles que correm atrás de outro Deus se multiplicarão. Davi não estava correndo mais atrás de nada. Davi já encontrou o seu bem. Por isso tudo coopera para o bem dele. Davi já encontrou o seu deleite. Ele não está como o mundo correndo atrás, finalmente querendo encontrar o deleite para a sua vida, ser uma vida que vale a pena ser vivida. Davi já encontrou o seu tesouro. Ele não está correndo com as outras pessoas atrás. Ele não está mais em busca. A questão é: você está? Você acha que algum bem, alguma coisa boa vai ainda te dar a vida que você almeja? Você ainda está correndo atrás de outros deuses? Davi diz: eu não faço isso porque eu não possuo outro bem além de ti. Eu não corro atrás de mais nada. Eu já tenho o bem, eu já tenho o deleite.
A missão de Davi acabou. Ele não está numa missão no mundo de correr atrás da sua felicidade, do seu deleite, do seu prazer, da razão para a vida, da sua identidade. Não é porque isso não era necessário, é porque ele já tinha. Não possuo nenhum outro bem além de ti. Acabou. Eu não corro mais. Eu encontrei o meu bem. Tu és o meu Senhor. Eu encontrei o meu Senhor. Nada vai dominar a minha vida, porque eu não estou buscando senhores. Eu já tenho o meu Senhor. Eu encontrei meu prazer. Eu encontrei o meu tesouro. Acabou. Eu não acordo de manhã ansioso, tentando achar a próxima coisa que vai trazer o bem para a minha vida, do tesouro, daquilo que vai me dar senso de valor e autoestima e identidade, e finalmente a razão pela qual eu estou nesse mundo. Acabou. Não estou mais correndo atrás de nada, porque eu não possuo outro bem além de ti. Não há nada além de problemas lá. O que ele disse? Quem busca outros deuses, suas tristezas se multiplicarão. Não tenho nenhum bem além de ti. O Senhor é o meu bem. Eu não estou comprando mais nada. Não estou no mercado. As propagandas de bens sendo vendidas para finalmente a vida chegar onde deve chegar. Eu não estou no mercado. Essas propagandas não me atingem, porque propagandas são feitas para pessoas que precisam de algo ou estão buscando algo. Mas eu não estou buscando mais nada. Eu não estou simplesmente no mercado. Assim ele responde à tentação, sabe? E é assim que nós temos resposta para a tentação amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite. A única tentação de verdade é essa: aqui está outro Deus, aqui está outro bem, aqui está outra delícia, aqui está outro tesouro. A resposta de Davi é: não vou nem beber, eu não vou nem levar o nome desses outros bens aos meus lábios, como se fosse verdade que eles são bens. Suas libações de sangue não derramarei, não vou nem mesmo pronunciar seus nomes em meus lábios. Esses deuses alternativos, essas delícias alternativas, esses bens alternativos, eu não vou nem tocá-los. Esses deuses alternativos pelos quais as pessoas estão correndo, eu não estou correndo mais. Como eu disse, eu estou fora do mercado. Eu não vou nem chegar perto ou falar sobre eles como se eles fossem realmente bens. Eu encontrei o tesouro que tudo satisfaz. Porque eu escolheria dores multiplicadas? Ele diz: aqueles que correm atrás de outros deuses, de deuses alternativos, delícias alternativas, bens alternativos, as dores deles se multiplicam, as desilusões, as tristezas, o desamparo, o medo, tudo se multiplica. Porque eu escolheria dores multiplicadas. E o versículo 4 é do que Davi estava pedindo para ser preservado no verso 1. Você vê, realmente Deus era o bem de Davi. E quando você tem um bem, quando você achou o grande bem, essa oração ela vai fluir continuamente de ti. Do que ele está dizendo? Preserva-me, guarda-me, mantenha-me. Quando ele disse preserva-me, ó Deus, do que ele está pedindo para ser
preservado. Eu disse, muitas pessoas poderiam pedir para ser preservado a cada manhã de um monte de coisas que todo mundo poderia dizer. Mas ele está dizendo assim: guarda-me, ó Deus, eu me refugio em Ti, eu estou voando, estou correndo para Ti como meu bem, estou correndo para Ti como meu tesouro, meu único bem, não posso outro bem, eu estou correndo, voando para Ti como meu deleite, eu corro para Ti, preserva-me de ser atraído por qualquer outra coisa que não seja Tu mesmo. Quem achou Deus como seu bem, a única coisa que ele quer é que Deus o preserve de qualquer coisa que afaste ele desse bem. Ele não acha que nada mais é perigoso na vida, de fato, a não ser algo que pudesse afastá-lo do seu bem. Então ele quer ser preservado, ele quer ser guardado, ele quer que Deus opere todas as coisas para o seu bem, porque Deus é o seu bem. Preserva-me de ser atraído por qualquer desses deuses. Hoje, Deus. Por isso que eu disse que quem não faz essa oração diariamente não está conectado com a realidade, não é? Preserva-me de não estar satisfeito em Ti esta manhã, porque esse é o único perigo que eu posso correr no mundo. É se nesta manhã, amanhã, por exemplo, segunda-feira, eu não estiver satisfeito em Ti quando sair de casa para trabalhar, eu não estiver me deleitando em Ti, porque eu vou estar no meio de um mundo correndo atrás de bens, atrás de deuses alternativos. Eu me pergunto se você ora assim. Eu pergunto para aquela pessoa que me fez a pergunta se ela ora assim, se essa é uma oração com a qual ela começa o dia. Eu me pergunto se você luta assim, se teu único temor tem relação com o seu bem, de que em cada situação o seu coração não demonstre quem é o seu bem, porque qualquer tentação você vê como algo que te afasta do seu bem. Isso é tudo que nós fazemos, aqueles para os quais Deus está fazendo todas as coisas cooperadas para o seu bem. Essa é a batalha da vida cristã. Eu tenho Deus como meu bem, e eu vivo num mundo que diz que tudo é um bem, menos Deus. Eu tenho Deus como minha paz, mas vivo no mundo correndo atrás da paz em todos os lugares que não é Deus. Eu tenho a palavra de Deus como o alimento da minha paz, mas existe 1000 ideias humanas falando sobre paz para mim. Essa é a batalha da vida cristã: ter Deus como nosso bem, ter Deus como nosso deleite, ter Deus como nosso tesouro. E o mundo está dizendo: não, há outras coisas. Ele diz: os homens correm atrás de outros deuses, e eu nem vou mencionar seus nomes na minha boca. Guarda-me até mesmo disso, que a tua satisfação na minha vida hoje, guarda-me, me guarde, me proteja, me segure, seja um refúgio para mim, o deleite em Ti, Tu ser o único bem. Então, o que há para fazer se não lutar? O versículo 4 é o que ele está implorando: guarda-me, ó Deus, não me deixe jamais ser atraído por outros deuses. O Salmo 90:14 está em meus lábios quase toda manhã.
Eu acho que devia ser, Salmo 90:14, a nossa oração a cada manhã. Davi diz assim: satisfaz-me pela manhã com o teu amor leal. Essa é a sua oração constante. Deus, me satisfaz com o teu amor. Você vê que o Salmo diz assim: satisfaz-me pela manhã. Se você de manhã, quando acordar, estiver satisfeito com o amor de Deus, que chance tem o mundo? Em que você buscaria satisfação se você já acordar de manhã satisfeito com o amor? Você lembra do amor leal de Deus, seu coração fica totalmente satisfeito, você não possui nenhum outro bem. Essa é a oração, essa é a sua oração constante. Teu amor leal, Davi diz no Salmo 63:3, é melhor do que a vida. Satisfaz-me com teu amor leal. Salmo 90, no 63, teu amor leal é melhor do que a vida. Esse homem está seguro. Ele só está seguro porque Deus é o seu bem. E se de manhã ele estiver satisfeito, por que as pessoas estão correndo atrás de mil coisas e elas estão infelizes? Porque elas não estão satisfeitas, não é? Se elas acordassem de manhã e estivessem satisfeitas com o amor leal, você, quando acabou de comer, está satisfeito, você pode passar num lugar cheio de comida, cheio de coisa, você não está com fome, você está satisfeito. Mas se você sai faminto, a cada padaria que tu passa, a cada boteco, cada restaurante, tu tem a vontade de comer tudo, vai fazer compra, tu quer comprar todas as coisas, você está faminto. O Filho de Deus, ele está satisfeito. Você vê, não é que ele está ali preso, eu não vou correr atrás de outros deuses, não vou correr atrás de deuses alternativos, de significados alternativos, não, é porque ele está satisfeito. Satisfaz-me com o teu amor leal a cada manhã. Ou teu amor leal é melhor do que a vida. Ou seja, ele está orando assim: não me deixe ficar mais satisfeito com qualquer coisa que não seja contigo. Me faça tão satisfeito contigo que todas as coisas simplesmente não me façam correr nunca mais. Essa é a batalha de um coração para quem Deus é o seu bem. O versículo 1 então clama por preservação. O versículo 4 fala qual é o perigo. O perigo é eu não estar satisfeito em ti. O perigo é tu não ser o meu único bem. O perigo é tu não ser o meu único prazer. E no versículo 5 ele diz: o Senhor é a minha porção escolhida e o meu cálice, tu seguras a minha sorte nas tuas mãos. Sabe o Senhor que opera todas as coisas para o bem? Então, tu segura nas tuas mãos. E o verso 5 é virtualmente idêntico ao 2, que diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, não possuo outro bem além de ti. O 5 diz: tu tens a minha sorte em tuas mãos. Tu opera todas as coisas para o meu bem. Tu tens a sorte, a minha sorte nas tuas mãos, porque tu és o meu Senhor, e tu coopera todas as coisas para que tu sejas o meu único bem, e eu esteja satisfeito a cada manhã com o teu amor leal. E o Senhor é a minha porção escolhida. Você vê que é a mesma coisa com outras palavras. E a porção do meu cálice. Isso corresponde a eu não tenho outro bem além de ti, lá no verso 2. O 5 diz: tu és a minha herança, tu és a porção do meu cálice. Ou seja, tu é que satisfaz a minha vida. Pense nisso por um momento e veja se você concorda, não é? Se você vê quão maravilhoso e o seu coração está
em harmonia, concordante com o coração de Davi. O que significa que o Senhor detém a sorte de Davi? No verso seguinte, Davi se refere à sua herança. Quão linda é a minha herança, porque a herança dele, como o seu bem, é Deus. Ele vai dizer: as linhas de divisão da herança caíram em lugares maravilhosos. O verso 6 ele diz: tenho uma bela herança. As heranças eram frequentemente distribuídas por sorteio entre os membros da família e entre as tribos. Você pode ver isso em Números 26, 56, 33, 54, 36, 2, Josué 14, 12. Quando chegou ali em Canaã e aquela herança, então vamos fazer um sorteio, para ninguém dizer: eu quero aquele pedaço, eu quero outro. Não, mas aquele eu também quero. Então, a sorte que seria lançada estava na mão de quem? Quem receberia qual herança? Não é? E Davi diz: tu tens a minha sorte em tuas mãos, tu opera todas as coisas, tu és o meu Senhor. Jeremias 13, 25 diz: esta é a sua sorte, a porção que eu lhe dei, declara o Senhor. Ainda temos a frase hoje, por causa disso, minha sorte da vida. As pessoas dizem assim: a minha sorte da vida não foi nada boa. Não é? Quando elas estão dizendo isso, elas não estão falando mais sobre quantos acres ela recebeu ou não recebeu. Ela quer dizer que sua situação, suas circunstâncias não foram boas. A minha sorte na vida não foi grande coisa. Não é? Vem disso. Isso é o que Deus mantém. Davi vai dizer o seguinte: tu decides minha fortuna, minha porção, minha herança. Tu operas, tu detém em tuas mãos, tu definiste minhas circunstâncias, tu definistes meu lugar de nascimento, meus tempos, minha herança. Tu governas a minha vida. Ou, como ele disse, resumido, tu és o meu Senhor. O que é o mesmo que dizer repetir o verso 2 que eu disse: tu és o meu Senhor. Significa que ser o Senhor da minha vida, tu governas a minha vida, tu segura a minha sorte, tu distribui a minha herança, eu estou em tuas mãos, e tu és a minha herança. Ou seja, tu escolhes a minha herança, e tu és a minha herança. Tu és a porção do meu cálice. Versículo 5 corresponde ao 2, ele dizendo: tu és o meu bem, não possuo, tu és o meu Senhor, não possuo outro bem além de ti. Então o Salmo 16,6 simplesmente explica a natureza dessa sorte, entre aspas, de Davi. Qual é a parte dele? A parte que lhe coube. Ele diz: as linhas caíram para mim em lugares agradáveis. Na verdade, eu tenho uma linda herança. As linhas, os limites da minha vida que Deus me deu são lindos. Meu futuro com Deus, minha herança é uma bela herança. Deus define a minha sorte e a minha herança, e Ele é a minha sorte e a minha herança. Deus, como Senhor, operou tudo para o meu bem, e Ele é o meu bem. Agora, se a gente recuar dos versos 1 e 6 e perguntar qual é a principal coisa que Davi está dizendo nesses versículos, a resposta é nas palavras do versículo 2: tu és o meu Senhor, tu és o meu bem. Ou, se a gente quiser ver a resposta no versículo 5, Deus tem a minha sorte, Deus é a minha sorte. Portanto, Deus só opera coisas para o meu bem se Deus é o meu bem. Deus tem a minha sorte em suas mãos,
e Ele mesmo é minha sorte. Ele define a minha herança, e Ele mesmo é a minha herança. Então, quão linda é a minha herança! Como as minhas linhas da minha herança caíram em lugares maravilhosos. Eu não poderia correr atrás de outros lugares, outros bens. Tu decides a minha fortuna e tu és minha fortuna. Tu distribui minha herança e Deus é a minha herança. Deus governa a minha vida e Deus é a minha vida. Ele diz nos versos 2 e 3: Ele é o meu Senhor e Ele é o meu bem. Então Ele, como Senhor, faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, que é Ele mesmo. Ou seja, Deus opera todas as coisas na vida de Paulo, e ele está na cadeia, e ele tem mais de Deus, portanto, tudo foi feito para ele ter mais, para o seu bem final e durante a vida. Ele pode dizer que tudo está cooperando para o seu bem, não que todas as coisas são péssimas e um dia não, elas estão cooperando continuamente para o meu bem, porque esse bem final já é desfrutado hoje também. O versículo 5 e 6 afirmam isso de outra maneira: Ele é a minha sorte, Ele segura a minha taça e a minha porção nas suas mãos. Ele segura a sorte, Ele decide qual será a minha taça, a minha porção, e no meio disso, Ele está dizendo, no meio desses versos do 2 até o 5, Ele diz: não vá atrás de outro Deus. Como você poderia escolher outro Deus? Como poderia ter outro bem? Como poderia desejar outra herança? Como poderia ainda estar no mercado da satisfação? Eu, Davi está dizendo, acordo de manhã e digo: satisfaça-me com o teu amor leal. Ou o teu amor, no Salmo 63, é melhor, o teu amor leal é melhor do que a vida. É assim que esses versículos são estruturados. Portanto, guarda-me, ó Deus, guarda-me, por favor, preserva-me dessa escolha insana de, em qualquer situação, ir atrás de outros deuses, quando Tu és o meu Senhor e o meu bem. E todas as outras coisas que eu posso chamar de bem, que Tu mesmo me deste, só são bem se me levam mais para Ti, porque senão não são. Como eu tenho todo o Teu prazer no Teu povo, porque eles têm o prazer deles em Ti. Se eles não tivessem, eu não teria prazer neles. Por favor, me preserve de não ser este homem. Satisfaça-me a cada manhã com o Teu amor leal. Ele é meu dono, o dono da minha sorte. Mas Ele não é só o dono da minha sorte, Ele é a minha sorte. Ele decide a minha herança, Ele é a minha herança. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte em Tuas mãos. As linhas da minha herança caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma linda e formosa herança. Portanto, Ele está dizendo: preserva-me, ó Deus. Tu mostraste tanto de Ti a mim, da Tua beleza. Não me deixe ser entorpecido por nada que por qualquer instante me afaste da Tua beleza. Me satisfaça com o Teu amor leal todo o tempo. O pecado é insano, você sabe, esse é o ponto do versículo 4. O pecado são dores multiplicadas, mas é óbvio que o pecado é a porção. O coração não satisfeito com o amor leal vai buscar deuses substitutos, e ele diz: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses, e eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Ele está dizendo:
Por que você iria para lá, não é? Mas as pessoas estão lá todos os dias, e é lá que elas vão estar amanhã, correndo atrás do seu bem, correndo atrás da sua herança, da sua sorte. Você vai estar aonde? Quando ele se volta agora, no verso 17, no verso 7 aqui, ele diz algo que caracteriza o coração para o qual Deus é o bem, e é óbvio que ele está operando todas as coisas para o bem, que é Ele mesmo. Ele diz: bendito o Senhor que me aconselha, à noite também meu coração me instrui. Ele está dizendo: Deus, por teu conselho é que tu me mostraste tudo sobre quem tu és. Eu nunca veria a ti como bem supremo, como o amor leal que satisfaz, como o único bem, se tu mesmo não me mostrasse. Tu mesmo fizeste isso. Isso não veio da minha natureza, não veio de mim, não é? Como Paulo diz, o Deus desse mundo cegou os olhos dos incrédulos para não verem a luz da glória de Deus na face de Cristo. Mas o Espírito Santo abriu os olhos. Deve ter sido a mesma coisa. Deus veio a mim por meio do seu conselho e me deixou claro que Ele é meu Senhor e que não há nenhum outro bem a não ser Ele mesmo. Ele é meu bem, Ele tem a minha sorte, Ele é a minha sorte, Ele decide a minha porção, Ele é a minha porção. Deus é quem noite e dia tem me mostrado essas coisas. Davi diz: eu medito nas vigílias da noite nisso. E o ponto do verso 7: Ele é quem me mostrou tudo isso. E à noite, enquanto eu estou deitado lá em meu espírito quieto, do fundo de mim, como se de meus rins, em algumas versões vão falar rins ou coração, é porque eles achavam a mesma coisa desses dois órgãos, não é? Brotam essas verdades. Deus mantém minha vida, Deus é minha vida. Davi diz: nas vigílias da noite eu penso, Deus controla tudo como Senhor para o meu bem, e Ele é o meu bem. Deus é que decide a minha herança, e Ele é a minha herança. Deus é que enche o meu cálice, e Ele é a porção do meu cálice. Eu me pergunto a todos nós, não é? Aqui hoje, cristão, filho de Deus, filha de Deus, o que o seu coração te diz de noite, quando você está deitado na cama, enquanto não dorme? O que ele te diz? O que o coração diz durante a noite ao nosso coração, quando estamos sozinhos, com a nossa cabeça num travesseiro, decide muito como vai ser nosso dia no outro dia, não é? O que ele te diz, teu coração? Ele está com fome de quê? O teu coração está te dizendo: você não possui outro bem, você tem uma linda herança, Deus tem a sua sorte em suas mãos, Ele é a sua sorte. Deus, como Senhor, opera tudo para o seu bem, e Ele é o seu bem. Teu coração te diz, quando você está deitado, Deus decide a sua herança, Ele é a sua herança. Quão linda é a sua herança! E se você é o filho de Deus, uma das coisas que seu coração lhe diz, quando você está com a cabeça num travesseiro, mas que também a gente vai te dizer às 10 da manhã do outro dia, às 3 da tarde, Deus é a minha vida, Deus guarda a minha vida, e Ele é a minha vida. Ele
segura em suas mãos a minha herança, e Ele é a minha herança. Quando você olha para o seu dia para trás, você diz: eu não fiz meu coração bater nas últimas 3 horas. Tu fizeste. Eu não fiz nada para mim mesmo durante a última semana. Tu fizeste. Tu mantens o meu ser, e tu tens um grão de mostarda que seja em seu coração. Então foi Deus que deu a você. Você sabe disso quando realmente você tem pelo menos um grão de mostarda da verdadeira fé no coração, que ela não veio de você, nem das suas capacidades, nem da sua suposta liberdade que você tinha. Isso é o que o Filho de Deus diz em seu coração. Ou seja, é isso que não ficou só num sermão, não ficou só nas páginas da Bíblia. É isso que é a meditação profunda do coração. Deus é o meu bem, Deus é minha vida, Deus é minha porção, Deus me segura em sua mão enquanto eu estou dormindo. Isso é o que o Filho de Deus diz à noite. E isso é o que Deus opera nos corações de quem Ele está fazendo tudo cooperar para o seu bem, porque Deus mesmo é o seu bem. É o conselho dele que está fazendo isso em nossos corações. Ele faz isso por você, mas nada nesse mundo diria: Deus é o seu único bem. Nenhum outro bem você possui. Nenhuma das outras coisas que podemos chamar de bens são bens, se elas não me fazem desfrutar mais de Deus como meu único bem. Então ele dá a contrapartida positiva do Salmo 16:1. Em outras palavras, o versículo 1 é negativo. Ó Deus, não permitas que nada tire de mim, tire a ti de mim como meu bem, como minha sorte, como minha bela herança. Segura-me, guarda-me, proteja-me. Não deixa que nada te substitua. Não deixe que eu ache que alguma coisa neste mundo é um bem. Não deixe que meu coração por um instante pense que eu tenho outro bem além de ti, que eu tenho outra herança, que eu tenho outra porção, que o meu cálice precisa de um pouquinho mais de outro vinho para a alegria do meu coração. Mas a contrapartida positiva no Salmo 7, no versículo 7, é: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina durante a noite. Ou seja, todas essas verdades só podiam ter vindo dele mesmo, não vindo de mim. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. No caso, não isso que eu fiz, porque a mão direita é essa, tá? Ele está à minha mão direita, eu nunca vacilarei. Eu te bendigo porque tu estás respondendo à minha oração diária de guardar-me. Aqui estou às 3 da tarde, meia-noite, 1 da tarde, e eu ainda estou amando a ti. Eu ainda estou confiando em ti. E tu és ainda a minha herança, o meu único bem. Tu respondeste o versículo 1, né, o pedido, e eu estou te bendizendo, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, e outro bem eu não possuo. Isso é o que Deus dá a conhecer por meio do seu conselho. Agora nós temos que pular, sair da ordem por causa do tempo. E enquanto no versículo 7 diz que é sobre Deus, por seu conselho, informando a mente e ao coração de Davi, não somente como um sermão faz, mas ao seu coração, de tal maneira que quando ele coloca a sua cabeça num travesseiro, o coração continua dizendo a mesma coisa a cada dia, de tal maneira que ele diz: eu tenho a ti continuamente diante de mim.
tornar conhecido, não é? O versículo 11 continua o pensamento de que Deus dá a conhecer a Davi, isso é, o seu conselho. O versículo 11 é tão bom quanto é possível uma coisa ser boa. Na verdade, nada pode ser melhor do que o verso 11, porque diz assim: tu me fazes conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e a tua mão direita há prazeres para sempre. No versículo 7, Senhor, dá a conhecer por meio do teu conselho essas coisas que foram se desdobrando do versículo 1 a 6, e no verso 11, isso atinge o seu clímax, isso é o mais alto possível, ou o mais profundo possível, ou o mais largo possível. Quando você lê o Salmo 16, verso 11, você não quer dizer, bem, não é de admirar que no Salmo 16, 2, Davi diga, eu não tenho outro bem além de ti. Quando você lê isso, Senhor, dá a conhecer, tu me fazes conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua mão direita há delícias ou prazeres para sempre. Você não se espanta então, como no 2 ele diz, eu não tenho outro bem além de ti. Ou você não se admira quando no 3 ele diz, alegro-me no teu povo, só porque eles se alegram em ti. O meu deleite neles não está porque eles são do meu nível, porque eles são companheiros, mas é porque eles têm prazer em ti. Se eles não tivessem, o meu prazer não estaria neles. Existe algo mais cheio do que plenitude, na tua presença, a plenitude de alegria e prazeres para sempre. Eu disse que isso é o máximo. Existe algo mais cheio do que plenitude? Não. Existe alguma coisa mais longa do que para sempre? Não. Isso não é matemática avançada, não é física quântica, não é? Isso qualquer mente pode ver claramente. Ninguém em qualquer lugar do mundo pode oferecer algo melhor do que o Salmo 16, verso 11. Ninguém, não é? Plenitude de alegria, porque não existe nada mais do que plenitude. E prazeres para sempre, porque não existe nada mais longo do que para sempre. Nada então é mais cheio do que plenitude, ou mais longo do que para sempre. Plenitude significa completamente satisfatório. Você então, como eu disse, não se espanta, porque lá no 2 ele disse que ele não possuía outro bem além de Deus. O que mais poderia levar ao versículo 11? E para sempre significa que esses prazeres nunca param. Quando você pensa nisso, né, às vezes eu nasci na igreja, as pessoas falam do céu e não pensavam nessas coisas muito de uma maneira bíblica, centrada em Deus. E então, quando você tem 9, 10 anos e está pensando nisso, 11, você pensa, vai ficar chato, não é? Vai envelhecer. Então você cresce e lê o verso 11 que diz que não vai ficar chato, porque Deus é Deus, não é? Quando ele diz prazeres para sempre, não significa que eles se sintam bem por cerca de 1000 anos e depois não se sintam tão bem, ou não tão bem quanto antes. Se você pensa que Deus é incapaz de fazer você feliz para sempre, então você não conhece Deus. Há cristãos que não acreditam nem que Deus possa fazer eles felizes nesse mundo por alguns anos. Mas se você não acredita que Deus, se você acredita que Deus é incapaz de fazer você feliz para sempre, você não conhece Deus. Jesus é eternamente feliz em seu Pai, em seu Filho, no Espírito. Infinito, é infinito. Ele é infinitamente cheio. Isso significa que não há como esgotar a bondade que
Deus pretende te mostrar por toda a eternidade, diretamente e continuando, porque nós somos seres finitos, indiretamente. Outro dia eu preguei sobre o que Deus escondeu no relâmpago, o que Deus escondeu em cada coisa que Ele fez. Agora, pense no universo vasto que nós nunca vimos, tudo que Deus escondeu em todas as coisas a respeito dEle, e a revelação dEle também diretamente. Não há como esgotar a bondade que Ele pretende mostrar a você. O que Ele escondeu em todas as coisas inimagináveis para você hoje, que Ele criou para expressar o que Ele é e como Ele se mostrará diretamente na pessoa do seu Filho. O versículo 11 é tão bom quanto parece. Isso faz parte do conselho de Deus a Davi: tu me fazes conhecer o caminho da vida. O dom da vida de Deus é o dom de quê? O dom da vida é o dom de si mesmo. Jesus diz: só Deus, o Pai, tem a vida em si mesmo. O dom da vida é o dom de si mesmo. Como o bem que Deus opera todas as coisas para o meu bem é Ele mesmo, não é? Deus guarda a minha herança e Ele é a minha herança. Deus tem a minha sorte em suas mãos e Ele é o que essa sorte traz. O dom da vida de Deus é o dom de si mesmo, sua presença, sua mão direita, sua vida, isso é Deus. À minha direita estão delícias para todo sempre, ou seja, alegria plena. Deus diante de você e Deus ao seu lado, não só no futuro. Agora, se isso é verdade, e é, Davi faz o que qualquer pessoa razoável faria. Ele diz no verso 8: tenho posto o Senhor sempre diante de mim. Se é verdade que Deus é isso que está descrevendo, que Ele está descrevendo, e é, então Ele não está fazendo algo extraordinário, está fazendo algo razoável. Como eu disse, nada pode ser mais cheio do que plenitude, nada pode ser mais longo do que para sempre. Então ele diz: tenho posto o Senhor sempre diante de mim, porque Ele está à minha direita, eu não vou ser abalado. Que verso, queridos! Abalado do quê? Não seria abalado do meu deleite, que é o que eles estavam lá no início. Não seria abalado do meu descanso nele. Não seria abalado dele ser continuamente o bem, o meu único bem. Porque Deus está diante de mim e Deus está à minha direita. Agora, o que isso significa? Eu falei que esse versículo é maravilhoso. Isso, Deus não é espacial. Não é? Deus não é espacial, Ele é espírito. Só Ele é espírito no sentido final da palavra. Deus não tem dimensões, Ele não é espacial. Então você não pode localizá-lo no espaço. Isso são metáforas, é óbvio. Então, o que essas metáforas estão tentando dizer? Eu manterei Deus continuamente diante de mim, significa que Ele não está atrás, onde eu não posso vê-lo. Eu sempre estou vendo o meu bem, a minha herança, o meu único bem, meu tesouro. E eu mantenho bem ali como meu bem, meu deleite, meu cálice, minha porção, minha herança. É por isso que eu nunca corro com o mundo atrás de outros deuses. Eu mantenho o único bem sempre diante de mim, continuamente. Eu não saio para trabalhar e Deus deixa de estar diante de mim. Eu não me pareço com as pessoas que estão trabalhando comigo, porque elas não têm Deus diante delas, como seu bem, como sua herança, como a porção do seu cálice. Eu mantenho Ele bem ali, como meu bem, e meu deleite, meu cálice, minha porção e minha herança. É isso que Ele é para mim o dia todo. Eu mantenho Ele diante de mim continuamente.
Essas outras coisas não são minha herança. Eu o dia inteiro mantenho Deus diante de mim, outras coisas aparecem, mas eu posso dizer para ela: essas outras coisas não são minha herança, tu és minha herança. Essas outras coisas que estão indo embora, aquele rio, como eu estava dizendo no início, né? Aquele rio temporário que secou, não é o meu bem, não possuo outro bem além de ti. Ele está sempre visível, Deus, como sua herança, como seu bem, como a porção do seu cálice, como sua delícia. Ele está sempre visível por sua palavra, em sua mente, pregando para você a realidade de quem Deus é. Agora, o que significa eu mantenho Ele sempre diante de mim e à minha direita? É a mão certa, não é a direita. Você vê que a Bíblia diz: Cristo está à direita do Pai. Está falando a mesma coisa, não à esquerda. Nós sabemos, ele dirá aos que estão à esquerda. O que é então direita? Quem estiver à direita vai ouvir: vinde benditos. Mas aqui Davi está dizendo: Deus está sempre à minha direita. Você vê que ele mantém Deus diante dele o dia inteiro, continuamente, como seu bem, como sua herança, seu único bem, a porção do seu cálice. Mas ele também mantém Deus à sua direita. Eu mantenho a ti conscientemente na minha mente, no lugar final de honra, porque é isso que a direita quer dizer. Jesus está à direita de Deus porque Deus dá toda a honra a Cristo. Quando Davi diz: tu estás à minha direita, ele está dizendo: eu te dou a honra todo o tempo, como meu único bem, meu único tesouro. Tu estás à minha direita, nada ocupa a minha direita, nada fica à minha direita, como Jesus está à direita do Pai. Então, Deus, tu estás à minha direita, nada ocupa o lugar de honra na minha vida, nada será honrado a não ser a ti, só tu está à minha direita. É assim que você passa seus dias, é assim que você vive a vida cristã. Deus está à sua direita. Quando você está você não luta por uma carreira que tira Deus da sua direita. Você não luta por nada nessa vida, ou tenta pegar nada nessa vida que ocupe a honra. Deus está sempre à direita. Qualquer coisa que ofenda a honra dele, você não vê como algo bom. Nada está à sua direita, só Ele. Como Deus não pode ver nada de bom que não honre o seu Filho, que está à sua direita. Você vai se levantar amanhã de manhã e você vai colocá-lo bem ali, diante de ti. Você vai estar continuamente diante de mim como meu tesouro, minha única herança, meu cálice, a porção do meu cálice, meu único bem. E tu vais estar à minha direita durante todo o dia, como o único que recebe a honra, o único digno de honra. E você vai estender a mão, tomá-lo e mantê-lo ali mesmo, na única posição preciosa, final da sua vida, à sua direita. É assim que Davi diz que viveria. Deus estaria sempre diante dele como o seu tesouro, a porção do seu cálice e o seu único bem. Estaria sempre também, não só diante dele como essas coisas, mas à sua direita como o único lugar de honra na sua vida. É assim que você vive. Se conhece o versículo 11, que diz: tu me mostras o caminho da vida, não é? Em ti há alegrias, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Como eu disse, nada pode ser mais cheio do que plenitude de alegria, não falta nada, e nada pode ser mais longo do que para sempre. E quando você vive assim, com Deus diante de você e Deus à sua direita, você teve a resposta à oração: preserva-me, guarda-me. Se Deus começa a desaparecer da sua frente,
e começa a aparecer na sua frente como o teu bem, seu único bem, ou aquilo que vai dar, começa a aparecer um diploma, começa a aparecer um carro novo, começa a aparecer algum relacionamento, ou algum outro tesouro, algo que está começando a ser mais precioso para você do que Deus, então o versículo 1 não está acontecendo na sua vida, aquele guarda-me. O clamor é: mantenha-me sempre eu mantendo tu diante de mim e tu à minha direita, tu como meu tesouro, meu único bem, e tu como a minha honra. Quando alguma coisa aparece à sua direita e você acha que a sua honra, o que merece honra, é outra coisa que não Deus, então, quando Deus começa a desaparecer da tua direita e outra coisa começa a ocupar, você pode dizer que não, mas você está correndo atrás de outros deuses. É o que ele está dizendo. E agora nós chegamos ao versículo 9 para acabar com essa confiança de que ele nunca vai ser abalado, de que Deus sempre será para ele o seu tesouro, o seu único bem, e sempre Deus terá a honra, sempre. Ele diz algo incrível, diz assim: portanto, o meu coração está alegre, e todo o meu ser exulta, minha carne também habita segura. Portanto, nesta vida há alegria e regozijo, que às vezes é muito grande, e isso, todo esse regozijo em Deus é apenas uma amostra. Paulo chama de penhor daquilo que Deus tem guardado para nós, que é o verso 11. Agora, mesmo nessa vida, sua alegria raramente é plena. Você precisa aprender a conviver com isso, você precisa aprender a lutar por isso. Nós vivemos em um estado de guerra. Seu corpo vai morrer se Jesus não voltar antes. E quando todas as coisas começarem a decair, você precisa estar orando como Davi: guarda-me, porque você pode descobrir que outras coisas estavam à tua frente e à tua direita. Pouco antes de morrer, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é? Ou seja, não há nenhuma expectativa de o combate terminar antes da nossa morte. E o combate é esse, é o combate de Davi, não é? Até o fim. Se eu viver mais anos ou não, se eu chegar a ficar mais velho ou não, até não respirar mais, não haverá trégua. Nem o mundo, nem Satanás, nem a carne dizem que Deus é o melhor, é o único bem, é o único que deve estar diante de mim e o único que deve estar à minha direita. Então nós vamos continuar. Você vê a oração de Davi: guarda-me, para que em nenhum momento eu não esteja vendo a Ti como meu único bem, minha herança, minha porção, meu cálice. E ele diz: alegre-se o meu coração e exulta todo o meu ser, minha carne também habita segura. Em outras palavras, sua confiança está aumentando a ponto de ele dizer: nem a morte vai interromper o fato de Deus ser o meu único bem e estar à minha direita. Nem a morte vai interromper a minha alegria, nem quando tudo estiver desmoronando, minha carne habitará segura. A gente pode querer dizer assim para Davi aqui: você não é Deus, você vai morrer e vão colocar você num buraco e você vai apodrecer e sua carne vai apodrecer no chão. Do que você está falando? E Davi dá a explicação de cair o queixo no verso 10: pois tu, ó Deus, não abandonarás a minha alma no Sheol. O Sheol é o lugar dos mortos, não é? Nem permitirá que o teu santo veja, nem mesmo veja a corrupção. Mas Davi, você vai dizer: há uma cova esperando você, cada pessoa que morre é jogada nessa cova,
e nessa cova você decai, você se decompõe, você vê a corrupção. E é bem nesse ponto que Pedro em Atos 2 e Paulo em Atos 13 leem o versículo 10 e dizem para nós: é o Messias. É sobre ele que Davi está dizendo: este é Jesus Cristo, cuja carne não experimentou a corrupção. Como eles viram isso? Ouça Pedro em Atos 2, 29 a 32. Rapidamente, há duas etapas incríveis aqui, porque Pedro, ele diz algo incrível. Ele não diz apenas que este é Jesus, ele diz por que é Jesus. Ele acabou de citar, pregando seu primeiro sermão, o Salmo 16, que a gente está vendo, versículo 8 e 10. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, ou no Sheol, no lugar dos mortos. Não é no inferno no sentido da condenação, então usa a palavra só como o lugar dos mortos, não é? Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Agora ele explica para a multidão judaica a quem ele está ensinando que Jesus é o verdadeiro Messias. Ele diz: irmãos, posso dizer a vocês com confiança sobre o patriarca Davi, que fez essa oração, que ele morreu e ele foi sepultado, e o seu túmulo está conosco até hoje. Sendo portanto um profeta, e sabendo que Deus havia jurado a ele que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Peraí, o que Pedro está dizendo, né? Por que ele está dizendo isso? O que ele está se referindo? Como isso nos ajuda a entender como ele viu claramente Jesus no verso 10. Davi sabia de algo, né? O que Davi sabia? Deus fez um juramento para Davi em 1 Crônicas 17, 11 e 12, onde Deus diz a Davi: quando os teus dias forem cumpridos e tu irá ter com os teus pais, farei surgir da tua descendência, depois de você, um dos seus próprios filhos, e estabelecerei o seu trono para sempre. Outra versão: e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para todo sempre. Davi sabia disso. Ele sabia: eu não sou o Messias, eu sou Davi, e um filho de Davi está chegando, e a diferença entre mim e ele é que ele reina para sempre. Eu vou decair, eu verei a corrupção, mas ele não verá a corrupção, sequer verá. Ele é maior, melhor e mais pleno. Então, assim, quando Davi está escrevendo o Salmo, o verso 10, ele está consciente de que toda a sua experiência gloriosa de Deus não pode terminar, é uma prefiguração, não é? Ele é apenas um precursor que aponta para aquele que será infinitamente maior do que ele, um descendente dele. Ele está ciente, enquanto ele escreve, ele está sendo tomado por uma confiança tremenda de que por causa desse descendente, Deus vai ser teu tesouro para sempre, e que à destra de Deus ele terá alegrias, plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Ele está vendo Cristo, e é isso que um texto que a gente lê muito em época de Natal, né? Lucas 1, 31, 33, 1, 32 e 33 diz: esta criança será chamada Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Davi sabia disso sobre o seu filho. Ele não sabia quando, ele não sabia quem, ele não sabia como, ele sabia muito menos do que nós. Ele simplesmente sabia: ele está vindo e será infinitamente maior. E o que o versículo 11 certamente significa: meu prazer à direita de Deus são para sempre. A morte não terminará com Deus como o meu tesouro, o meu único bem, aquele que eu coloco sempre diante de mim e coloco à minha direita. Então eu não serei abalado, mesmo quando eu estiver morrendo. Esta alegria, tudo que Deus é para mim, o meu bem, a minha porção, diante de mim, a minha direita, ainda será verdade.
É como se ele estivesse dizendo o que Paulo disse com outras palavras: nada nos separará do amor de Deus. E isso foi o que Pedro e Paulo viram. Eles viram Davi nas asas do espírito de profecia alcançar o ápice da esperança de Deus como seu tesouro em Cristo. E eles disseram: esse é o Messias. Sobre isso Davi estava falando. E assim Pedro termina sua explicação do Salmo 16:10 em Atos 2:31 e 32. Davi previu e falou sobre a ressurreição de Cristo, que ele não foi abandonado no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Davi falou sobre o Messias, e quando ele disse ele não verá corrupção, Pedro continua: a este Jesus Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Então Pedro não está apenas dizendo é Jesus, ele está explicando como a palavra de Deus leva até a Cristo. Então Davi, como todos os profetas, cheio do Espírito Santo, viu o dia do Senhor, viu o que Deus faria em Cristo, e como em Cristo Deus podia ser para ele o seu único bem, não só agora como para sempre. Poderia estar sempre diante dele, sempre à sua direita, sempre sua porção, sempre sua herança, sempre o seu bem. Deus é o Senhor, Deus é o seu deleite, Deus é a sua porção e herança, Deus lhe dá prazeres para sempre, e a própria morte não pode impedir isso, porque Deus não abandonará no Sheol. Nesse ponto o espírito de profecia assume e diz: e seu filho vai ser maior do que tudo isso, e ele nem mesmo verá a corrupção. Coloque Cristo diante de você, Davi está dizendo. É o que eu estou fazendo, mesmo não conhecendo Cristo tanto quanto vocês em Jardim da Luz agora conhecem. Coloque Ele continuamente diante de você, como seu único bem, seu tesouro, sua porção, sua herança. Coloque Ele continuamente, quando todos os outros deuses, tesouros, bens, coisas quiserem estar diante de você, diz: tu és o meu bem. Ele está continuamente diante de mim. Não é possível alguma coisa me pegar quando Ele não está diante de mim, e nada vai ter à minha direita. Então, queridos, em Jardim da Luz, não é? Como você vai abraçar a realidade do Salmo 16 em vista disso, não é? Você pode, se isso não for verdade, se você tem uma visão de Deus menor do que Davi, que conheceu muito menos o que Deus revelou em Cristo do que você, então Deus não está operando tudo para o seu bem, porque Deus só opera tudo para o meu bem, porque Deus é o bem para o qual Ele opera todas as coisas. Deus tem a minha herança nas suas mãos, porque Ele é a minha herança. Deus tem a minha vida em suas mãos e opera todas as coisas como Senhor, e eu não possuo outro Senhor, porque Ele é a minha vida, minha herança, minha plenitude de alegria. Davi era um pecador, um adúltero, um assassino. Como ele podia reivindicar essas coisas? Como nós poderíamos fazer? A resposta é que este filho de Davi comprou Deus como meu único bem, Deus como minha herança, Deus como a porção do meu cálice. Ele que venceu a morte, que a morte não pôde tocar. Os pecados de Davi foram cobertos pelo sangue dele. Meus pecados são cobertos pelo sangue dele. Portanto, Deus não é só o meu bem, meu único bem agora, mas para sempre. À sua destra realmente há alegria, plenitude de alegria, e nada pode ser mais cheio do que plenitude e prazeres perpetuamente. Nada pode ser mais longo do que perpetuamente, do que para sempre. É disso que Davi estava dizendo. Essa é a oração de Davi. Não deixa em nenhum momento, Deus, guarda-me, perder a visão e o desfrute de Ti, colocando Cristo diante de mim como o único bem, o único tesouro, e à minha direita como o único a receber a honra em minha vida. Nada mais ocupando isso. Quando Jesus começa
desaparecer diante de nós, como eu disse, aparecer um carro, um diploma, um relacionamento, alguma coisa. Queridos, é um sinal terrível. Quando alguma coisa começa a surgir à minha direita, como lugar de honra, que não é Ele, então algo terrível está sendo dito. Deus não está operando nada para o bem daqueles que Ele não é o bem. E Deus não está operando a minha sorte, se Ele mesmo não é minha sorte, porque não existe delícias e sortes fora de Deus. Ele é a porção do meu cálice, Ele é a minha linda herança. Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que Ele fez Ele ser o bem, Ele ser o único bem da sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.